Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Juiz de Fora, Santa Bárbara e Luz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético vai apresentar a 10ª contratação. Mais um goleiro, Li, 22 anos. Desta vez o Calil não tuitou, não. Dorival Júnior já sinaliza o time para o início da temporada. Cruzeiro apresenta Ortigosa. O atacante diz que vai precisar de um tempo para ficar em condições de jogo. Fábio, o goleiro capital, acha que o time está mais forte para a temporada. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Lélio Gustavo. Boa tarde, Dimara. Hoje recebendo o Bruno Furtado, do Super Esporte. Prazer estar com você aqui, Prazer. Bruno. Valeu, Dimara, pelo convite. Boa tarde, Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, com o Ortigosa. Raça, força. A técnica, ele disse que vai deixar para depois. Estranho, né? Flávio Júnior. Ortigosa chegou ao Cruzeiro e não quer perder tempo. Pouco depois de ser apresentado e de vestir a camisa do clube, lá está ele no campo, perto da bola, mas ainda fora do coletivo. O paraguaio só começou agora a pré-temporada, 16 dias depois dos novos companheiros. Estou começando agora a pré-temporada, aí eu poner-me bem, vou ver com o tempo e como vai acontecendo as coisas. Primeiro, eu quero colocar-me bem fisicamente para depois olhar o que acontece. Com a chegada de Ortigosa e a permanência de Wellington Paulista, a diretoria do Cruzeiro agora descarta outras contratações. Afinal, só no ataque, Cuca tem 9 jogadores. O próprio presidente anunciou a contratação do Ortigosa. O presidente deixou claro aqui para todos vocês que o Wellington estava saindo. Como não deu certo, nós não vamos mais, sair daí à procura de um outro atacante. E este é o motivo da pressa de Ortigosa. A concorrência no ataque é grande. Quem já está treinando tem vantagem na disputa. Mas este paraguaio também tem suas armas. Maior raça, maior garra, maior empenho por o time e depois um pouco de habilidade de tentar ajudar aqui é o Cruzeiro, que me deu a oportunidade, que é muito importante, e daí vamos ver o que acontece. E a disputa da Libertadores também motiva o atacante. Com o Cruzeiro classificado para o torneio, o retorno ao Palmeiras foi descartado por Ortigosa. Interesse tinha, pero graças a Deus pude recalar aqui em um time grande de Belo Horizonte, que é o mais grande, e estou muito contente por estar aqui. Pois é, raça, força é bacana, né? Uma característica legal, os times precisam disso e tal, mas dá para deixar a técnica para depois? Não dá, não. Principalmente no Cruzeiro, né? A escola do Cruzeiro e a tradição do Cruzeiro nos mostram aí que são times técnicos. Principalmente o jogador que joga com a 9. Geralmente é um dos grandes jogadores do Cruzeiro. Foi assim com o Tostão, foi assim com o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, apenas para citar 2 aqui. Eu acho que o Ortigosa ele vai ter que mostrar muita bola para ganhar a posição do Wellington Paulista. Ele não é o meu preferido. É como eu falei, já estava ruim com o Wellington Paulista, é pior sem ele. Então ainda bem que o Wellington Paulista vai permanecer no Cruzeiro nessa temporada, até que o time arrume um centroavante para chegar e assumir a camisa. Lembrando que o Cruzeiro falou ontem que não tem mais contratação. O grupo é esse aí a princípio, não tem mais essa história. O pessoal está falando de Belete aí, diz que não tem nada. E nem o camisa 9 com a permanência do Wellington Paulista. Aí é piada, né? Ele não jogou no Fluminense, vai vir fazer o quê aqui? Como um amigo nosso disse, os times onde o Belete atua, ele não joga não, mas os times são campeões. Pode Isso ser é verdade. uma característica interessante. Pé quente ele é. Bruno, o que você achou do Ortigosa? O que você achou da movimentação que o Cruzeiro fez em termos de contratações? O problema do Cruzeiro, na minha opinião, continua sendo o lateral. O Diego Renan, ele oscila muito ao longo da temporada. Ele é um jogador que ofensivamente resolve às vezes, mas defensivamente ele geralmente é o ponto em que o adversário explora no time do Cruzeiro. E na lateral direita o Rômulo é uma incógnita. Então o Cruzeiro resolveu fazer essa aposta no Rômulo, que foi um investimento no ano passado. É um jogador que o Cruzeiro aí para frente espera negociá-lo, já que comprou parte dos direitos dele. O Cruzeiro tem essa política e não trouxe ninguém experiente para a posição. Em relação ao ataque, o que o Lélio falou é exatamente isso. O Cruzeiro não tem ainda no elenco, por mais que ele tenha trazido aí 3 reforços para o ataque,
um atacante de área técnico, né? Porque o Wellington Paulista, por mais que ele seja questionado, ele continua, na minha opinião, sendo o melhor atacante de área nesse momento. O Farias, a partir de agora, ele vai ter que mostrar que veio, porque nos primeiros 6 meses é tolerável, o jogador às vezes precisa de uma adaptação. Aconteceu a mesma coisa com o Sorin no Cruzeiro, que ele só foi render no segundo semestre, em 2000. E o Ortigosa, me parece, tem um perfil parecido ao dos dois. Não é um jogador muito técnico, mas aquele jogador que se entrega muito. O Wellington Paulista já faz um pouco esse papel, de voltar para marcar, de correr muito. Não tem técnica apurada, mas é um jogador que realmente costuma dar trabalho para o zagueiro, porque se esforça muito e esse é o grande diferencial dele. E o Farias ainda não mostrou realmente a que veio. A disputa vai ficar praticamente entre esses 3. Embora o Cruzeiro agora tenha o André Dias, que talvez seja uma surpresa, se realmente mostrar um pouquinho de técnica, pode ser o diferencial. Mas eu, sinceramente, eu não acompanhei muito o André Dias, agora que a gente vai começar a ver. Prefiro esperar um pouco, mas o Wellington Paulista realmente é o titular no momento. Lembrando que o Wellington Paulista voltou a treinar, né? Ele que estava lesionado, então volta a ser uma opção. Nos coletivos, o Cuca tem se utilizado do Farias. Que não é um grande jogador, a gente vem falando isso desde o ano passado, quem sabe nessa temporada pode dar certo. Eu não acredito, particularmente. Tem um detalhe, Dimara, eu tomei para mim, eu procurei não fazer críticas mais duras a essas contratações que estão chegando ao Cruzeiro. Decidi dar um voto de confiança. Muitas vezes o Cruzeiro contratou nomes até então desconhecidos ou com poucos atrativos e eles acabaram dando um retorno dentro de campo. Só que tudo, no caso do Ortigosa, está conspirando para que a gente continue criticando. O jogador teve uma passagem muito apagada pelo Palmeiras. Internacionalmente, não tem um reconhecimento que o deixe com o status de reforço para o Cruzeiro. E aí ele chega 16 dias sem fazer trabalho físico algum, começa a pré-temporada atrasado com relação aos companheiros, muita vontade, muita raça, mas a técnica vai ter que aguardar. Aí fica difícil. Aí confesso que não tem como não criticar. É mais um indício de que pode ser uma contratação que não funciona no Cruzeiro. Tomara que eu esteja errado para bem da torcida celeste. Agora, Gilmar, o Cuca até deu uma oportunidade ao Farias agora, ele vai jogar hoje no jogo treino com o Cuiabá, porque o Wellington Paulista estava em recuperação. Isso. Do contrário, eu acho que o Wellington Paulista continuaria como titular Já do era time. base mesmo. Né? E dos reforços que o Cruzeiro contratou, eu acho que um ganho que ele teve é na posição de volante. Se antes o Cruzeiro não tinha um volante, um primeiro volante assim, à altura, que pudesse fazer sombra ao Henrique enquanto ele oscilasse aí na temporada, pudesse entrar, o Cruzeiro tinha o Fabinho, que na minha opinião não é um jogador que tinha futebol para jogar como titular do Cruzeiro àquela altura, porque ele não é um jogador assim com tanta qualidade para entrar nesse meio campo, na minha opinião, e fazer o papel que os Pela outros qualidade faziam. do meio campo mesmo. Agora, para volante, acho que o Cruzeiro agora tem um reserva bom, O Guerreiro. o Leandro Guerreiro, e ele vai certamente brigar ao longo da temporada para ser titular. E na zaga, que é uma posição que agora Gil e Léo Sozinhos? são praticamente aí considerados titulares absolutos nesse momento, porque o Ed Carlos teve uma queda no final do ano passado e perdeu a posição titular. O Fabrício Carioca, o Fabrício Dornelas, que chegou, ele pode ser um jogador importante, porque ele vai realmente forçar um desempenho melhor do Diego Renan também na lateral esquerda, já que ele joga de lateral. Ele pode ser uma opção boa para jogos de Libertadores, realmente. Eu acho que aí o Cruzeiro acertou nesse tipo de contratação. As outras realmente são apostas e é melhor aguardar. E aquela história, né, Lélio, que a gente já comentou aqui, a questão da sombra, né? É preciso ter a sombra, dentro disso que o Bruno falou, para que você possa ter alguém, você fala assim, peraí, tem alguém aqui que pode chegar. Agora, eu revelei ontem aqui uma preocupação com a história da demora da renovação do Gilberto, né, da prorrogação do contrato dele, porque a gente tem meio de ano aí, um monte de jogando o que ele está jogando. Eu acho muito complicado, é possível que ele receba a proposta, ele continuar jogando o que ele está jogando, e o Cruzeiro ficar aí, né, numa situação ainda até podendo estar na disputa da Libertadores. Né? Pode vir uma proposta boa e irrecusável e o Cruzeiro ter que se desfazer do Montijo, né? Que talvez seja hoje o jogador assim na mira de alça do futebol europeu para o meio do ano. Mas, de qualquer maneira, Dimara, acomodação não vai haver, porque a briga por posições vai acontecer e como o Bruno estava falando aí do meio de campo, também tem o Fabrício, né? Fabrício, ele
faz mais às Tá vezes ali contundido nesse de um momento, volante não é? centralizado ou de um primeiro volante, como foi no jogo contra o Corinthians lá no Pacaembu, e ele estava praticamente intransponível. Aquela noite lá no Pacaembu fez uma partidaça. Mas o Leandro Guerreiro, sem dúvida, pelo que a gente observou das contratações do Cruzeiro, foi a melhor contratação até aqui. Então eu vou caminhando para chamar o Atlético e vou passar para vocês a equipe desse jogo-treino que o Cruzeiro faz hoje à tarde. O Fábio, o Rômulo, o Gil, o Léo, o Diego, o Renan, o Marquinhos, o Paraná, o Henrique, o Montijo, o Gilberto, o Thiago Ribeiro e o Farias. É esse, então, o time do Cruzeiro para esse amistoso. O Atlético e mais um goleiro, a 10ª contratação para a temporada. Ainda vai chegando gente. A diretoria do Galo anunciou a contratação do goleiro Li, de 22 anos, que estava no Vitória da Bahia, que será apresentado nesta quinta-feira na cidade do Galo. Ele é o segundo goleiro contratado pelo Atlético. O primeiro foi Giovani, que defendeu o Grêmio Prudente no Brasileirão 2010. O titular da posição é Renan Ribeiro, formado na base atleticana e que assumiu a condição logo após a chegada de Dorival Júnior, substituto de Vanderlei Luxemburgo, em setembro do ano passado. Li é a 10ª contratação, já que o Galo havia trazido, além dos 2 goleiros, o lateral direito Patrick, o zagueiro Leonardo Silva, os volantes Richarlison e Toró, os meias atacantes Wesley e Mancini, além dos atacantes Jobson e Magno Alves. Curiosamente, a contratação de Li não foi anunciada pelo Twitter do presidente Alexandre Calil, ao contrário dos outros 9 reforços. Desta vez, a informação foi dada pela assessoria de comunicação do clube. Lembrando que da base já estão trabalhando na cidade do Galo na pré-temporada atleticana o goleiro Paulo Vitor, até então a 3ª opção para o gol, o volante Souto, que joga também na lateral esquerda, e os meias Bernard, o Wendel e o atacante Wesley. O zagueiro Sidmar estava com o time júnior na disputa da Copa São Paulo e passará a treinar no elenco principal. Dorival Júnior destaca sempre a importância de se dar chances para jovens atletas e afirma que poderá dar oportunidade no time titular atleticano para jogador da base logo de início. E eu disse hoje na Band News FM 89.5, onde nós estamos todas as manhãs com o Paulo Leite, o seguinte, que eu entendo a contratação do Li como uma questão de investimento. Um garoto novo, 22 anos, e até você está passando para esse jogador, já que tem o Giovani também, que é novo, junto com o Renan Ribeiro, você está passando para esses jogadores a filosofia do clube, a forma como ela deve trabalhar, como tem que ser, enfim, para que o Atlético não passe o que ele passou no ano passado, tendo que trazer um monte de gente, ou nos 2 últimos anos, tendo que trazer um monte de gente, goleiro experiente, goleiro sem experiência, para tentar uma situação de um time que não se encaixava. Então, se você tiver 3 goleiros com um nível interessante, dentro da mesma filosofia de trabalho do clube, você pode estar aliviando essa situação. Goleiros mais parecidos, né? Tecnicamente falando. Isso. Lógico que o dono da posição nesse momento é o Renan Ribeiro, por merecimento pelo que fez no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o Atlético contratou outros 2 bons goleiros. O Giovani, mesmo com o Grêmio Prudente, tendo sido rebaixado, acho que fez belíssimos jogos, principalmente contra os clubes mineiros, que ele pegou muito, contra o Galo na Copa Sul-Americana, aquele empate em Ipatinga 0-0 com o Cruzeiro. E esse Li aí, né? O Li que veio do Vitória, pegou o pênalti do Neymar na Vila Belmiro na primeira partida. Virou a estrela. Da Copa do Brasil, virou a estrela porque não caiu no golpe do Neymar na paradinha dele, mesmo, né? Então vamos ver, o Atlético, o Flávio Carvalho, ele acertou. Acertou, né? menino. Já são 10. Já são 10. Flávio Carvalho acertou. Ele falou que seriam uns 12, né? 11, 12, por aí. Então tá faltando 12. Eu acho que ele vai acertar tudo. Eu também. E a questão do Li é realmente isso, é investimento, acho que o Atlético está fazendo uma oportunidade de apostar nesse garoto. Estava no Vitória, o Vitória rebaixado para a Série B, veio barato, até certo ponto, o Atlético adquirindo 25% dos direitos econômicos desse goleiro. Não só pegou esse pênalti contra o Neymar, mas fez várias partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, já tem uma certa experiência, não tanto quanto o Renan Ribeiro, mas já tem uma experiência de Série A, de elite, de futebol nacional. Eu acho que é um investimento bacana que o Atlético está fazendo. Mas se precisar, vai jogar? Dá Se precisar, conta do eu acho que dá recado? conta. Eu também acho. Bruno, o que você acha? Também Diante acho. de tantas tentativas que o Atlético fez, até descobrir o que estava lá dentro. A gente está fazendo as contas aqui do número de goleiros que o Atlético contratou, mas são apostas, são investimentos. Assim como o Cruzeiro fez apostas, trouxe alguns jogadores até para brigar pela posição titular, o Atlético precisava mais que o Cruzeiro. Contratou Leonardo Silva para a zaga, Richarlison, que é um jogador que realmente vai chegar para ser titular. Agora, o Atlético também trouxe apostas, não é só jogador tarimbado que o Atlético trouxe, não. O Li é um deles, o Patrick na lateral direito foi um investimento alto
passou sem brilho pelo Cruzeiro, fez um bom brasileiro. Mas são apostas, ninguém sabe o que esse jogador vai render no Atlético a partir de agora. Assim como o Cruzeiro fez apostas em alguns jogadores, o Atlético fez. O Atlético teve a felicidade de fazer alguns negócios para posições que ele era carente, como o caso do Richarlison, que pode jogar tanto no lateral esquerda como como volante. Então teve a felicidade de fechar esse negócio antes, já que precisava tanto. E resolveu um outro problema na defesa, porque os equatorianos, o Jairo Campos e o Mendes no meio campo também não corresponderam àquilo que se esperava, e trouxe Leonardo Silva. Leonardo Silva, que a partir de agora também passa a ser um mistério. Como que ele vai reagir depois de 7 meses, vindo de uma cirurgia importante. Então, mas o Atlético trouxe alguns nomes importantes porque precisava realmente de nomes de maior gabarito para compor o time que ele tinha, que não era um time horroroso, ele tinha... Era mais de estrela do que de gente ia mesmo para o confronto. Mas o Atlético agora tem um time mais arrumado. Sem dúvida. E o Dorival Júnior é um cara que monta bem as equipes. Haja visto o Santos o ano passado. Eu acho que teve um mérito muito grande, porque não é qualquer treinador que pega tanta gente talentosa para uma posição só e faz o time funcionar. É verdade. Né? Então eu acho que o Dorival Júnior teve, sim, grande mérito pelo time do Santos o ano passado, porque às vezes, se fosse outro treinador, poderia montar um esquema que não desse certo, deixar alguma estrela no banco. Dorival Júnior colocou todo mundo para jogar e funcionou. E tem uma delas que estrelou mesmo. E o Ricardo Bueno está firme e forte lá. Não Ricardo falei? Bueno, Terça-feira? Segunda? E eu até acabei o programa mais cedo por causa do Lélio falando isso. E, aliás, o pessoal no Twitter pedindo para a gente comentar o que a gente efetivamente está achando dessa formação que o Atlético está se utilizando inicialmente. O Renan Ribeiro, o Rafael Cruz, o Hever, o Erley e o Leandro, o Richarlison, o Serginho, o Renan Oliveira, o Diego Tardelli, o Jobson, o Ricardo Bueno, 3 atacantes. Óbvio que a gente sabe porque o Obina ainda está, né, se recuperando, aí, fazendo um trabalho muscular, para que ele não tenha aquelas lesões que ele teve no ano passado. Efetivamente, você está gostando dessa composição? 3 atacantes? Acho que pode ser por aí mesmo o trabalho? Pode ser. Pelo Campeonato Mineiro, início de Copa do Brasil, pode ser. Se o time se encaixar, melhor ainda, porque vai ficar ofensivo e competitivo. Agora, Renan Ribeiro, né, não tem o lateral direito ainda. O Erley, a gente o criticou bastante, mas no final ele acabou se firmando. O Leonardo Silva vai vir para brigar com ele, pelo que está demonstrando aí o Dorival Júnior, embora o Leonardo Silva ainda não deva estar em condições para jogar. O meio de campo também, e vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Você está gostando dessa primeira formação? Eu vejo pouca formação? mudança na defesa, que é o setor que preocupava mais o torcedor do Atlético. Você vê que a defesa tem a manutenção do Hever e se esperava que o Leonardo Silva entrasse, mas como ele vem de uma longa inatividade, ainda talvez demore um pouquinho. Na lateral esquerda é uma incógnita outra vez, o Leandro melhorou muito no final do ano, mas para uma temporada inteira, a gente não sabe se ele realmente vai mostrar o futebol que se espera dele, ter essa regularidade que é esperada. A lateral direita é o problema, o Atlético trouxe o Patrick até para resolver isso, mas o Patrick para mim também continua sendo uma incógnita, jogando num clube de ponta, sinceramente. Agora, o meio de campo do Atlético, com algumas peças novas, é um setor que mudou, o ataque recebe aí o Jobson, tem o Tardelli e o Obina. A defesa, sinceramente, eu acho que ainda está muito fraca. Pelo time que está... Esse começo de ano aí está fraco. A gente vai ver o time, se vai realmente mudar e evoluir, a partir de março, quando o Campeonato Mineiro já estiver desenvolvendo, a Copa do Brasil já estiver rolando. Nesse começo de temporada mudou pouca coisa, eu acho que considero a defesa fraca. E para quem pretende ter um time veloz, né, como é a característica do Dorival Júnior, um time que precisa de uma recomposição rápida, né, e até jogar, mesmo que não seja com 3 atacantes efetivos, mas na função de 3 atacantes, aí a questão defensiva preocupa ainda mais. Preocupa porque é um meio campo para frente muito rápido. Você tem o Serginho e o Richarlison que sobem bastante, não finalizam tão bem, mas são jogadores de chegada, estão sempre ali incomodando as defesas adversárias. Só que na volta eu vejo deficiências nos dois, inclusive a gente já falou aqui em outras oportunidades. Não só o Richarlison, mas também o Serginho. No desarme, às vezes eles são um pouco exagerados, às vezes chegam com excesso de força, cometem faltas, são advertidos com cartão amarelo, quando não o vermelho. Então isso pode ser também um problema para a defesa, que já tem essa é um pouco manca na lateral direita. O Leandro, como lembrou o Bruno, a gente não sabe como vai se comportar para... Que foi? Pouco manca na lateral direita? Pô. Tá sendo generoso, hein? Tem essa deficiência na direita e a gente não sabe como é que o Leandro vai se comportar. Então tem que ter essa preocupação realmente com a zaga. Quem sabe uma briga muito boa entre o Erley e o Leonardo Silva,
Hoje, pelo nome, eu acho que o Leonardo Silva tem mais condições, mas pelo futebol apresentado, a vaga tem que mesmo ficar com o Erle. E tem que só ver no meio de campo, Dimar, a questão do Diego Souza. Se o Renan Oliveira vai mesmo ser o titular, se o Diego Souza recupera essa posição quando voltar a treinar com a equipe, deixar de treinar ali a parte, cuidando da parte física. Tem que ver, vai ser uma disputa interessante. Tem que arrumar ainda um lugar para o Mancini, né? No meio-campo, no meu meio-campo tem Mancini e Diego. Se ele jogar com 2 meias, né? Com Toró e Richarlison. Pode até jogar com 2 meias, mas não dá para jogar com Serginho e Richarlison apenas, não. Não, mas eu acho que tem que ser Toró e Richarlison. Eu já acho que tem que ser Zé Luiz e Richarlison. Não concordo, então acho que é Toró e Richarlison. Toró e Richarlison. Não, o Toró pode esperar um pouquinho, que também não é essa Brastemp toda, não, viu? A gente vai falar mais do Atlético daqui a pouquinho. Agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais Cruzeiro, agora com o goleiro Fábio. Tem o Atlético e os números que o Dorival Júnior quer mudar. E a partir das 23h50 tem Brasil e Colômbia, Sul-Americano Sub-20, aqui na tela da Band. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.